Graças a Deus, irmãos. Hoje eu estou diante de um desafio muito especial de levar a vocês um conhecimento de uma forma sumariada, simplificada. Hoje tenho visto um grande alarido em nosso meio, questionamentos e dúvidas a respeito do islamismo, do Estado Islâmico e mais ainda, isso representa uma ameaça, para os cristãos. Então é desafiador esse tema porque é um assunto extremamente abrangente, amplo, e resumir, sintetizar, compilar o que é mais importante é extremamente desafiador. Então eu quero colocar para vocês o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que entender, o islamismo é a religião fundada por Maomé, no século 7 da nossa era cristã. Então Maomé fundou a religião islâmica, o islamismo. O Islã é o grupo de pessoas, de povos diferentes, pode ser de nacionalidades diferentes, que segue o islamismo. E o muçulmano também é aquele que segue o islamismo. Para você entender isso melhor, o evangélico, você perguntava, você é evangélico, você é muçulmano. O evangélico segue a quem? Eu sigo a Cristo, eu sou um cristão. Perguntar para o muçulmano segue a quem? Eu sigo a Maomé, eu sou islamista. Essa é a correlação, entendeu? Eu sou católico, eu sigo o segmento católico. Mas o que é o católico? O católico segue o cristianismo, da mesma maneira que o muçulmano segue o islamismo e faz parte do Islã, que é o conjunto de pessoas que acreditam, que professam a fé islâmica, que é fundada então no século 7 da nossa era. Eles acreditam que existem outros profetas, Moisés, o próprio Jesus. Então eles têm assim, um grupo monoteísta, similar a nós, nós também acreditamos no único Deus. O islamismo também acredita no único Deus, eles são monoteístas. O termo Alá quer dizer Deus, da mesma maneira que os judeus também acreditam no mesmo Deus. Então, são grupos religiosos monoteístas. E o que aconteceu com o chamado Estado Islâmico? O Estado Islâmico ele foi fundado em 2004, inicialmente era um braço da rede terrorista extremista Al-Qaeda. E depois eles se desmembraram e acabaram ganhando força depois da queda do ditador Saddam Hussein. Então os grupos ali que eram dominados, que eram sunitas, Saddam Hussein era sunita, com a intervenção militar americana, eles perdem o seu poderio e agora eles tentam resgatar esse valor formando um novo califado. Esse califado que tenta compor o Estado Islâmico tem o objetivo de sobrepujar os muçulmanos do mundo inteiro e inclusive expandir territórios. Eles já tomaram 30% da Síria, têm atacado bastante o Iraque, têm expandido e querem chegar na capital Bagdá. Inclusive eles tomaram conta de poços de petróleo, o que tem ajudado a financiar essas armas e o treinamento militar deles, que é altamente sofisticado. Então existe aqui uma diferença. O Estado Islâmico é diferente dos muçulmanos em sua maioria, porque os muçulmanos eles procuram, tem até Islã, significa rendição, Algumas outras traduções estão ligadas à paz. Os ensinamentos de Maomé estão fundamentados na paz, na unidade, no diálogo. Eu mesmo conheci muitos muçulmanos que não professam essas linhas extremistas, agressivas, impositivas. Eu lembro de uma ocasião, quando teve a Bienal do Livro em São Paulo, numa das bienais, eu não lembro exatamente qual foi, e eu fui visitar a Bienal, eu gosto muito de livros, e eu vi ali um stand, um stand muçulmano, islâmico ali. E havia ali uma réplica do Kaaba, que inclusive faz parte de uma das normativas do povo muçulmano. Eles precisam fazer a peregrinação, quem tiver condições de saúde vão fazer a peregrinação até Meca, é uma das orientações. O credo a se acreditar no profeta Maomé, a oração, uma vida de oração 5 vezes por dia, se ajoelham e oram na direção de Meca, não importa o que eles estejam fazendo, eles param. Se tiver uma mesquita próxima, eles se dirigem à mesquita para fazer a sua oração lá dentro. Se estiverem fora
da mesquita, ou distante de uma mesquita, eles vão colocar o tapetinho no chão e orar na direção de Meca. Então a oração, o jejum, que é o jihad, né, no seu 9º mês, fazer o jejum o jejum do Ramadã, né, que é no 9º mês do calendário muçulmano, e eles vão fazer, então, é uma das ordenanças. E também a caridade, né, a esmola e a caridade aos mais necessitados. Então o islamismo ele tem esses fundamentos práticos na sua questão. O Alcorão precisa ser decorado. Desde criança eles aprendem isso. Tem que saber na ponta da língua. Porque eles acreditam que se por acaso alguém houver uma perseguição religiosa e destruírem todos os exemplares, todo muçulmano sabe de cabeça e é capaz de transcrever o Alcorão inteirinho, palavra por palavra. E o muçulmano, a gente tem que pontuar essa questão, eles realmente se separam, né? Quando eles vão para Meca, na peregrinação a Meca, eles vão com vestes brancas, sem costura, representando simplicidade e humildade. Eles têm que dar voltas naquele cubo, né, chamando de Kaaba, várias vezes antes de poder tomar água num poço sagrado. Eles têm 5 vezes por dia se ajoelham e oram na direção de Meca. Eles procuram viver aquilo que eles pregam, né? Eu não vejo muçulmano falando mal de muçulmano, eu estou falando dos muçulmanos, estou falando da ala extremista, não estamos falando aqui do Estado Islâmico, tá? Então muçulmano fala mal de muçulmano, eu não vejo muçulmano fazer o ato profético para a restauração de uma determinada cidade, eu não vejo muçulmano fazendo campanha política para angariar poderes políticos e chegando lá a trazer uma pseudo restauração no país, eu não vejo muçulmano vendendo a prosperidade. Hoje vemos grandes cafetões da prosperidade, enganando o povo, saqueando o povo, prostituindo a palavra de Deus, e Jesus expulsou os mercadores do templo, e hoje esse comércio continua lamentavelmente no nosso meio. Eu não vejo muçulmano vendendo prosperidade, vendendo toalha ungida, manto consagrado, a pedra que matou Golias. Eles não fazem esse comércio, eles têm um respeito profundo nos seus templos religiosos, né? Eu não vejo muçulmano fazendo ato profético, com bota de couro de piton, tentando destronar o Exu boiadeiro, tentando acabar com o carnaval, fazendo uma série de palhaçadas aí que levam nada a lugar nenhum. Então nós temos que olhar com equilíbrio. A expressão religiosa muçulmana é a maior do planeta, sabia disso? Tem contado 1.300 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro, contra 1.100 bilhões de cristãos. E lembrando que os cristãos, aqui a maioria é católico, né? Então você fala cristão evangélico, é uma minoria dentro dessa equação. A grande maioria cristã no mundo são os católicos. Mas como a gente abarca, né, como teoricamente a gente professa a mesma fé, né, e seguimos a Cristo, os valores de Cristo, ou pelo menos deveria ser assim, então quando você abarca isso e compila num único grupo, esse grupo é chamado de cristão, mas é composto de católicos e evangélicos, católicos e protestantes, sendo que os evangélicos são uma minoria dentro desse quadro, 1.100 bilhões. Então, os muçulmanos estão 200 milhões de adeptos à nossa frente, dos cristãos. É a maior expressão religiosa do planeta. E quando eu entrei lá para conhecer, ver aquela réplica da Kaaba, me chamou a atenção. Eu fui extremamente bem tratado por aquele homem muçulmano, né, com respeito profundo. Já tivemos muçulmanos na base que vieram ali, assistiram seminários, assistiram cultos e falaram para mim: olha, Daniel, senti presença de Deus aqui. Sabe, com uma humildade, com uma serenidade, não veio dizendo: eu sou líder, eu sou profeta, eu sou apóstolo, cuidado comigo. Você sabe com quem você está falando? Porque eu tenho o meu ministério, a minha igreja, o meu poder. Quando eu orar, não tenho eu, é sempre Ele, é para lá que eles fazem. Então a gente tem que separar muito bem as coisas. E antes de você julgar, antes de você apontar o dedo, será que você faz você faz 10% que o muçulmano faz? Você conhece a Bíblia de cor? Você fala mal do outro irmão? Você acessa site pornográfico? Você não se separa do mundo? Você se alia ao mundo? Ou seja, você não está sendo cristão. O muçulmano, ele procura viver realmente a sua expressão religiosa. Então vamos separar bem as coisas. Seria um grande preconceito nosso dizer que todo muçulmano, né, é terrorista. Da mesma maneira que eu não poderia dizer que todo evangélico é ladrão, é picareta, é safado. Porque tem um grupo. Tem gente que é safado, tem gente que é picareta, que é bandido no meio evangélico, que está saqueando o povo, que acha que os fins justificam os meios, usando até mesmo doutrina de demônios para embasar suas afirmações. Sabe o que eu já escutei de líderes? Olha, Daniel,
Na verdade, a história ela é escrita pelos vencedores, por aqueles que ganham. Olha o tamanho do meu ministério, olha o tamanho da minha igreja. então o meu tamanho, a proporção daquilo que eu realizo, remete ao meu triunfo e me qualifica como detentor da verdade. Isso é doutrina satânica, né? Ou seja, se você estiver vestido de soldado, é lícito e justo matar. Mas se você não tiver a farda do soldado, você então passa a sofrer uma punição. Então tudo depende da embalagem. Essa é uma doutrina relativista satânica. E muitas vezes é colocada nos nossos altares de maneira muito sutil, maneira camuflada, subliminar, para enganar as multidões. Então o Estado Islâmico, sim, é um grupo extremista, né? E agora pelos fatos deles terem assassinado, decapitado pessoas, porque eles são contra os bombardeios dos Estados Unidos, que não quer que eles cheguem até a capital, até Bagdá, não quer que eles expandam seu território, que eles se fortaleçam, que isso é uma ameaça, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo de uma forma geral. Então atacam. Agora a própria Jordânia também tem tomado, buscado se aliar, né, no sentido de atacar também o Estado Islâmico para refrear as suas investidas, depois que assassinaram de forma bárbara, né, um piloto jordaniano. Então nós vemos que, no primeiro momento, né, eles querem formar um Estado, eles querem conquista de territórios e querem estabelecer um califado sobre os demais muçulmanos. Né? São extremistas, é uma ala, inclusive, condenada pela mais de 99% dos muçulmanos. Então esse ponto eu deixo bem claro para vocês. Essa é a primeira parte que eu quero que você entenda. Não vamos achar que é a mesma coisa. Estado Islâmico de muçulmanos, são coisas diferentes. Aí eu tenho visto, esses dias eu recebi uma corrente pelo WhatsApp. Olha, passe isso para mais pessoas, o quanto as pessoas você puder passar, melhor. E essa coisa dizia mais ou menos o seguinte, que um determinado ministério, olha só, é o mesmo ministério que alardeou algo alguns anos atrás. Lembra da época quando caiu o teto da igreja Renascer, né, na Lins e Vasconcelos? E aí criou um alarido, né? Então aquilo teve uma grande repercussão de mídia e tudo mais, e de repente o ministério querendo pegar carona nessa repercussão para chamar para si os holofotes, para chamar para si a atenção. Eu sei do que eu estou falando, eu conheço os bastidores, eu sei o que rola por trás da cortina, e tem muita coisa arquitetada, as peças são muito bem engendradas, os movimentos são muito bem calculados, pensados, nada é feito no impulso não, é tudo planejado, cada gesto é calculado, tenha certeza disso, né, para poder enganar as multidões. Aí começaram a espalhar por aí que um sumo sacerdote do satanismo se deu o trabalho de ligar para esse determinado ministério e ameaçar, já derrubamos a igreja da Renascer, agora vamos atacar todas as igrejas. Interessante que o sumo sacerdote não ligou para nenhuma liderança da Renascer, né? Ligou para esse outro ministério que não tem vínculo algum com a Renascer, ao contrário, até prega contra valores que a Renascer coloca como norte ali. Então ligou e trouxe uma ameaça, vamos acabar com as igrejas. Aí vazou na internet uma carta, dita vindo desse próprio ministério, que temos que arrumar as gavetas, temos que arrumar a igreja, porque agora o ataque, agora vem a batalha, agora é para valer. E quando levantaram ali, poxa, mas será que esse sumo sacerdote realmente ligou? Porque deu nome aos bois. Falou o nome de uma pessoa ali. Então aí recuaram um pouco, mas aquela informação já tinha vazado. Mas foi de propósito para chamar a atenção, para trazer os holofotes. Né? E agora, mais uma vez, eu vejo essa questão de usar os muçulmanos como bode expiatório, né? Como elemento de alavancagem para que você possa crescer diante disso, ganhar os holofotes de novo, para criar uma cortina de fumaça, meu irmão, para que você não perceba o que estão fazendo os bastidores. Sabe que nem a crise da água em São Paulo? Chove, 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 cantareira não enche, né? E agora vamos fazer racionamento de energia, agora nós vai ter que racionar água. Tudo isso é uma cortina de fumaça para que você não enxergue que houve corte na educação, para que você não enxergue que houve aumento das tarifas, para que você não perceba que houve desvios de milhões de dólares na Petrobras, e toda uma quadrilha está envolvida nisso, e muitas vezes ligados a bases governistas. Então isso aí cria o quê? Uma cortina de fumaça, e você deixa de olhar para a realidade, você começa a ser iludido com outras coisas. Da mesma forma estão jogando uma cortina de fumaça para que você se esqueça dos atos proféticos que fizeram, das profecias que fizeram, e deu água, meu irmão. Marinho ia ser presidente, alardearam, profetizaram, ato profético, o Congresso, Marinho não foi presidente, alardearam que o
carnaval ia acabar, que iam acabar com o Exu boiadeiro, que iam acabar com tantas coisas, e o São Paulo ia ser de Jesus, e o Brasil ia ter um avivamento, mas a Bíblia não diz em avivamento. A Bíblia diz que nos últimos tempos, meu irmão, os vivos vão invejar os mortos, vai procurar a morte e não vai encontrar. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Se esfriaria, como é que vai haver um avivamento no meio de um amor que não há amor? Que o que a mola propulsora, o combustível do avivamento é o amor por Deus, e a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. A Bíblia diz que no final dos tempos haveriam guerras, contendas, maremotos, terremotos, né? E aí quando alguém disser, olha, a paz e segurança, ali virá de maneira de repente a destruição. Então é isso que a Bíblia fala para nós, que as coisas vão estar piorando, não que vão estar melhorando. Não está escrito melhora, está dizendo que naqueles tempos, no final dos tempos, vai haver uma perseguição tal, uma tribulação tal que nunca houve, nem tampouco haverá de vir. Procure na sua Bíblia, meu irmão. Nunca houve e nem tampouco haverá de vir. Nós estamos caminhando para um ápice do tempo, onde nunca houve nem haverá de vir tamanha perseguição e tribulação. Não estamos indo rumo ao avivamento, a uma restauração da cidade do Brasil. Isso é utopia, isso é mentira, isso é antibíblico. Isso é contrário ao que diz as Escrituras. Isso é uma cortina de fumaça para te manter preso no cativeiro da mentira. Que você continue dando lucro para esse sistema corrompido que só está fazendo palhaçada, está fazendo coisas assim hediondas contra o povo de Deus, contra essas multidões carentes de amor, contra essas multidões feridas, machucadas, abandonadas, largadas à sua própria sorte e aproveitam da sua fragilidade. Então cria uma cortina de fumaça, não vamos mais, deixa o povo esquecer que a gente profetizou, deixa o povo esquecer que a gente fez o congresso do avivamento, porque não deu nada certo, deu tudo errado. Então vamos falar que agora os muçulmanos estão ameaçando a igreja, estão perseguindo os cristãos. Tem perseguição de cristão? Tem, nós sabemos disso, pelo mundo tem. Seitas extremistas islâmicas, como Boko Haram, na África, né, uma forte fonte, especialmente na Nigéria, sim, perseguem cristãos, matam cristãos, né? Boko Haram significa algo como Ocidente pecaminoso, então eles são inimigos dos valores do Ocidente, né, que não remetem aos valores que eles acreditam ali. Então existem perseguições cristãs no mundo inteiro, né, por essas alas extremistas. Mas isso no Brasil, o Brasil é um país que acolhe todos, isso não existe aqui. Aí vieram dizer que atacaram uma igreja lá no Paraná. Os muçulmanos atacaram a igreja no Paraná e agora soltou um alerta para o grupo de intercessão de batalha estratégica apostólica ungido dos últimos dias, né, da igreja estratégica e tudo mais, e um monte de nomes e pompas, dizendo que essa igreja do Paraná foi atacada por um grupo de muçulmanos. Olha que absurdo, né? Como se os muçulmanos estivessem preocupados em atacar um galpão, né? Mesmo pensando nos extremistas, vai atacar um galpão que tem uma plaquinha, igreja tal. Para quê? Se eles fossem atacar, eles vão atacar um ícone, uma referência, eles vão atacar o Vaticano, eles vão atacar uma catedral, eles vão atacar a Aparecida, vão atacar algo que tenha ícones que remetam ao cristianismo, a cruz, a cúpula, valores muito maiores, e ganhariam mídia com isso, sairia na mídia. Não saiu. Gente, é boato, é alarido. Pode ser um bando de baderneiro que foi lá, jogou uma pedra na vidraça da igreja e estão colocando a culpa no muçulmano. Ou seja, nós estamos trazendo de volta os valores das cruzadas. De novo, nós estamos levantando uma bandeira das cruzadas, onde dizia que todo aquele que não professa o cristianismo é inimigo. Nós estamos resgatando isso, dizendo então agora o muçulmano é inimigo. É inimigo, né? Só que Paulo, o que Paulo faz com os atenienses? Paulo não vai bater na mão na mesa, Paulo não aponta o dedo, olha, veja, vocês são muito religiosos, olha quantas imagens vocês têm aqui, mas tem essa daqui, que é um Deus, esse Deus aqui que não está presente, é aquele Deus invisível ali, aqueles que eles não sabiam quem era, é esse que eu vos anuncio, é esse Deus, é a translação. Paulo diz, eu me fiz de judeus com os judeus para ganhar os judeus, eu me fiz de fraco para com os fracos para ganhar os fracos, Deus se fez homem, né? O verbo se torna carne para ganhar o homem. Então esse é o amor de Deus, né? Não é julgar, não é apontar o dedo, não é trazer condenação. A gente já está trazendo aí para os muçulmanos, julgando, sentenciando e
condenando, gente, misericórdia, né? Misericórdia, não vejo um muçulmano se metendo lá na vida particular do outro, eu vou me meter lá no seu processo de inventário, eu vou me meter lá no que você falou da sua briga com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai. Não faz isso, sabe? Deixa Deus resolver as coisas. E a gente vê tanta fofoca aqui em nosso meio, então nós temos que resgatar esses valores cristãos. Gente, é boato, é mentira, a ala extremista não está atacando as igrejas evangélicas, não existe isso. No Brasil isso não existe, né? Isso aí é cortina de fumaça para que você não venha perceber o que está acontecendo nos bastidores, né? Aí esse Estado Islâmico é um grupo muito pequeno, frente à grande contingência, né, que existe dos muçulmanos no mundo. Então é um grupo pequeno, né? E já tem países que estão tomando forças militares para conter, né, o crescimento deles. E é claro, existe o interesse deles, inclusive, de tomar Israel. Então os judeus são um alvo potencial, né? O próprio Vaticano poderia ser um alvo, foi cogitado isso na internet, mas é muito difícil eles saírem do nicho onde eles estão, né, com força e poderio suficiente para invadir, né, e para fazer um ataque de grandes proporções. Eu acho pouco provável isso. Eu acho que, na verdade, o cristão ele tem que se preocupar em viver o cristianismo, em amar ao próximo como a nós mesmos, e ao próximo, inclusive, respeitar as outras religiões também. Esse é um valor que a gente precisa ter, né? E muitas vezes está faltando em nós maturidade de entendimento. Como falta entendimento, como falta conhecimento em nosso meio, meu irmão. Sabe, esses dias eu vejo pessoas que escrevem para mim, e quando você recebe uma resposta automática, né, informando ali, olha, se você quer comprar o livro, compre em tal lugar, né, os seminários, a agenda, o site, esse aqui é o ícone da fanpage. E tem gente que briga com a mensagem automática. Daniel, eu te mandei e-mail, não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei quem é o satanista. E você veio me dizer onde eu compro o seu livro. Aí mandei e-mail de novo, você dá a mesma resposta para mim, você está achando que eu sou bobo, me deu a mesma resposta, ele recebeu a resposta automática outra vez, porque eu não tive tempo de responder para ele, são 300 e-mails por dia, mais 1000 solicitações na fanpage, é humanamente impossível atender a todos, ouvir a todos, ler todos. Então a gente procura, se esforça em fazer o melhor, mas estamos longe ainda de poder atender as expectativas de todos. Então eu vejo como falta esse entendimento, uma coisa simples ali, poxa, não entendeu que é uma resposta automática, e a gente quer muitas vezes já, sem esse entendimento básico, fundamental, primário, a gente muitas vezes já está apontando o dedo, já está julgando, sentenciando e condenando pessoas, né? Então fica claro, esse alarido que estão fazendo não tem procedência. Se tivesse, sairia em fontes oficiais, não saiu em nenhuma fonte oficial. Eu vi ali que estavam dizendo que agora os muçulmanos estão dizendo para matar os cristãos, atropela, mata com pedra, faca, né? Eu não vi isso sair em nenhuma fonte oficial. Eu vi isso aí em fontes um tanto quanto duvidosas e puxando sempre os evangélicos, especialmente os evangélicos. Então se eles fossem fazer um ataque, eles atacariam, claro, a força majoritária, né? Que seriam os católicos, inclusive onde tem emblemas que remetem ícones do cristianismo, é ali que seria o alvo. Atacariam sem dúvida Aparecida, atacariam Guadalupe, atacariam catedrais grandes, Notre Dame, atacariam o Vaticano, não vão atacar uma igreja evangélica, um galpão ali, escrito uma plaquinha, onde muitas vezes o pastor é mentiroso, é ladrão, né, é promíscuo. Então temos que tomar cuidado com isso. Olha, deixa Deus ser Deus na sua vida, faça o que é correto, não olhe para essas cortinas de fumaça, né? Claro que todo esse cenário está se moldurando no mundo, são guerras, que Jesus já disse que já viria a acontecer, as guerras vão vir, as divisões dos povos vão vir, e o anticristo vai se apresentar exatamente nesse cenário. Quanto mais conflito tiver, é bom para o anticristo, porque quando ele chegar e trouxer paz em toda essa confusão, todo esse meandro de conflito, o mundo vai olhar para esse cara, olha só, esse cara trouxe paz num vespeiro, ele conseguiu trazer paz em guerras que duram séculos, em divergências que duravam durante tanto tempo, e esse cara trouxe paz, esse cara vão gostar dele. E o que a Bíblia faz? O primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele vem montado num cavalo branco. O cavalo branco representa poder, glamour, né? Status, prestígio. Ele tem um arco nas mãos, mas não tem flechas, ou seja, ele tem um grande poderio militar, mas ele não vai usar do seu armamento, da sua força bélica, ele vai usar da diplomacia e vai trazer a paz. E quando ele trouxer a paz, essa paz vai durar pouco tempo, porque esse cara é o anticristo. Então nós vemos todos os sinais corroborando para a volta de Jesus. Você não deve estar preocupado em olhar preocupado com o anticristo, preocupado com a volta de Jesus Cristo.
não deve estar preocupado ali com o que o muçulmano está fazendo, seja você uma referência, não faça acepção de pessoas, Deus não faz, não faça julgamentos precipitados, Deus que julga, Ele é o justo juiz, né? E fica aí como lição para nós, né? Procura realmente se espelhar nos valores positivos que as outras expressões do mundo têm. Então, poxa, o muçulmano conhece o Alcorão? Pô, eu vou tentar conhecer a Bíblia também, porque como é que eu vou evangelizar um muçulmano se eu nem sequer conheço a Bíblia? Então vamos parar de trazer julgamento, isso não é de Deus, quem julga é Ele, nós temos a missão de levar o amor, levar a bandeira da paz, do amor e da esperança e da fé, aonde quer que Deus te leve. É isso que eu queria trazer como esclarecimento para a sua vida, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.